Fala Resistência, eu sou Rodrigo Oliveira, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio número 116. Nos nossos dias, somos bombardeados por notícias de guerras, pandemia, a volta de doenças que pareciam erradicadas, o declínio moral da sociedade, o estremecimento de sistemas políticos e sociais que antes eram tidos como inabaláveis, terremotos, tsunamis, genocídios. E em dias difíceis, dias de desesperança, uma justa questão se levanta. Estamos vivendo o fim dos dias? De onde vem essa sensação de que o fim dos tempos, o fim do mundo está próximo? Quais são os sinais que a Bíblia nos dá sobre os indícios de que estamos vivendo os últimos dias? Como manter a esperança em dias de caos? Isso e muito mais nesse episódio. E para bater esse papo aqui comigo hoje, mais uma vez eu recebo meu grande amigo, irmão em Cristo, pastor Diego Cozendei Maia, pastor da Igreja Presbiteriana de Conselheiro, em Nova Friburgo, formado em Teologia pelo Seminário Teológico Central de Nova Friburgo, com validação na Escola Superior de Teologia da Universidade Mackenzie, mestrado em Teologia Sistemática pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper e atualmente doutorando em Ministério, também aí pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Diegão, seja muito bem-vindo. É um prazer poder estar aqui com vocês, com Resistência, mais uma vez tendo o privilégio de compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Então eu agradeço o convite, né? E o Rodrigo é um grande amigo e a gente tem a oportunidade de servir ao Senhor na mesma igreja e Deus tem nos dado esse privilégio e para mim é uma grande bênção poder partilhar desse tempo aqui com todos os nossos ouvintes aí do Resistência. Muito bom, cara. Prazer é nosso de ter você com a gente e assim, eu queria deixar claro aí que o Diegão tá no programa com a gente aí, não pelo currículo, né, que é super relevante, né, mas principalmente porque eu conheço, né, como eu já disse, é meu irmão em Cristo, é amigo pessoal, eu sei que é um homem de Deus, né, sei que ele tem na Bíblia a sua única regra de fé e prática, né, como a gente costuma dizer, né, e por isso eu acredito, assim, sinceramente, que dentro desse tema aqui, você, Diegão, aí pode ajudar muito a gente aí a trazer esclarecimento, né? Amém. E também, cara, acho que cabe dizer que lá no site da Igreja Presbiteriana de Conselheiro, o Diego tem uma série de estudos lá no livro de Apocalipse, né, Diego? Em todos os capítulos do livro de Apocalipse, né? Isso, nós fizemos uma série, cada estudo é num capítulo, né? Uhum. Vai desdobrando ali os assuntos que vão surgindo no livro e trazendo explicações. A gente tem muitas visualizações nesses vídeos, porque tá na curiosidade do povo, né? Então as pessoas vão procurando. É um assunto que atiça tanta curiosidade, e não só do cristão em si, né? Uhum. Mas no meio secular, tipo assim, na mídia, no cinema, né? O apocalipse, o fim dos tempos, né? É muito, muito explorado, né? Então isso realmente atiça a curiosidade das pessoas, né? E a gente vai deixar na descrição desse episódio, lá no nosso site, resistenciapodcast.com, o link para essa série de estudos. Se você quiser se aprofundar mais no assunto, né? E o livro de Apocalipse está bem relacionado a isso, né? Então vai estar disponível aí para você. A gente tem por hábito, Diego, começar o Resistência assim, sempre pelas definições de cada tema que a gente traz, né? Uhum. Então, assim, para iniciar esse programa, a gente não tem outro jeito. A gente vai ter que ser bem direto, né? Então, a gente vai direto ao ponto e depois a gente volta um pouquinho mais. A pergunta que eu te faço é: nós estamos vivendo os últimos dias? Nós estamos vivendo os últimos dias, sim, Rodrigo. Para ser mais específico, desde a primeira vinda de Jesus. Rapaz, eu sabia que você ia dizer isso. Eu falei assim, se eu bem conheço o Diego, eu sei que... E tá certíssimo, não tá errado não. Mas eu chutei. Se eu fosse apostar, eu apostaria que você diria isso aí. A questão é entender o que as pessoas falam sobre os últimos dias, né? O que elas estão pensando quando elas falam sobre os últimos dias. Mas eu tô respondendo à luz da Escritura, né? À luz da palavra. A gente, com certeza, está vivendo os últimos dias aí, desde que Jesus veio. Assim, o cumprimento da profecia da vinda dele e sobretudo, da subida dele aos céus, da assunção dele aos céus, né? Porque o próximo grande evento agora é a volta dele, né, cara? O grande evento da humanidade, né? Sim. É a volta de Cristo, né?
É a consumação de todas as coisas, né? Uhum. Eu vou nem dizer nem da humanidade, mas da criação, né? De tudo que há, né? Sim, sim, porque em Romanos 8 fala que até a criação está gemendo esperando o dia de Jesus voltar. Uhum. Então Uhum. é um evento universal, né? Universal. Uhum. É um evento universal. Todo o universo será afetado com isso. Com certeza. Mas, cara, na tua opinião, assim, eu queria saber... assim, obviamente, é a tua opinião mesmo, né? Porque aqui talvez a gente não vai entrar numa questão bíblica, mas cada pessoa vai enxergar de uma forma vai ter sua cosmovisão, né? Vai olhar para a existência de uma determinada forma. Mas, na tua opinião, de onde vem esse senso comum de que a gente está caminhando para o fim? No sentido, assim, de que me parece, e eu acredito que você vai concordar comigo, de que a gente tem essa percepção de que as coisas ao nosso redor estão decaindo, assim, de forma acelerada. A gente evolui em muitas coisas, como sociedade, a medicina e tal, e etc., a tecnologia, né? Mas quando a gente fala das questões morais, questão de guerras, de países invadindo outros países, até guerras e rumores de guerra, né? Como diz a palavra, né? A escalada da violência, né? Então, assim... essa é a minha percepção, olhando para a sociedade dessa forma, me dá aquela impressão de que a gente está decaindo de uma forma tão acelerada que dá a impressão de que isso vai culminar em um evento assim de extinção, né? E eu queria saber da tua opinião, da onde que vem esse senso comum de que a gente está caminhando para o fim? Rodrigo, a respeito da maldade no mundo, isso sempre houve, né? A gente tem a geração de Noé. Cada um vivia a sua própria vida, era uma geração má, corrupta. A gente tem o registro das cidades de Sodoma e Gomorra também. Então o coração humano sempre foi o mesmo, né? Esse coração mau, e a gente percebe isso numa questão cíclica, né? Parece que ela volta, essa maldade se intensifica, e a gente vai vendo que isso vai se intensificando cada vez mais, né? A maldade, o ser humano, quando você acha, eu nunca vi nada como isso em termos de maldade. No dia seguinte você acorda e você vê uma notícia pior, você fala, meu Deus, onde a maldade do ser humano é capaz de chegar, né? Pode até ser que a internet intensifique essa sensação, Sim. Porque a gente tem acesso a muita coisa ao mesmo tempo, né? Exato, né? Mas com respeito a esse senso comum, rapaz, eu tava, né, pensando nisso e a gente considera que a formação do Ocidente, ela é cristã. Estou falando do Ocidente, ainda que isso possa ter uma escala global, essa sensação de que a gente está caminhando para o fim, mas se a gente for considerar que a formação do Ocidente ela é cristã, e que os cristãos, desde o primeiro século, eles tinham isso em mente, né? Eles tinham a compreensão de que eles estavam vivendo os últimos dias, de que a qualquer momento Jesus iria voltar, Sim, né? De que os sinais estavam se cumprindo. Então eles tinham isso muito latente. E eu entendo que isso foi entranhando no senso comum, né? Em virtude da influência do próprio cristianismo. A gente sabe que tem os exageros, a gente sabe que tem a falta de compreensão a respeito dos sinais, né? Mas eu penso que esse senso comum que a gente tem numa escala global, ela vem a partir do próprio cristianismo. Porque se não fosse o cristianismo no mundo, as pessoas não teriam muito essa compreensão, não. Então eu acho que o que acontece, que a gente vê desse espanto, é alguma coisa do cristianismo que foi passado ao longo das gerações, mas que isso é aquele negócio, quem conta um conto aumenta um ponto. E aí os exageros vão surgindo, a falta de compreensão a respeito dos sinais, e aí qualquer coisinha que acontece vai ser um motivo de espanto, né? Então as pessoas... E aí ouvir alguma coisinha e dizer, não, tá na Bíblia isso aí, mas às vezes não tá na Bíblia, foi aquilo que foi passado, né? Alguém foi contar alguma coisa e aumentou alguma questão nisso aí a respeito da palavra, né? que não está na palavra. Você vê que é uma expressão popular, né? Essa questão de quando alguém vê um evento assim que realmente choca e fala assim, isso é o fim dos tempos mesmo, né? Uma mãe matar um filho, né, e tal. Isso aí. Então, porque a sensação de que as coisas vão piorar.
Então eu acho que eu entendo que isso. Ou de que estão piorando, né? Isso. Eu entendo que isso vem a partir da própria revelação do cristianismo em si. Só que isso foi ao longo dos séculos foi sendo deturpado, né? Então, assim, essa sensação, é até bom a gente dizer, que corrobora isso que você está falando, de que ela não é exclusiva de cristãos, não é exclusiva de evangélicos, né? Mas Sim. nós somos uma sociedade fundada sobre valores cristãos, né? Então, inevitavelmente, né? Exato. Assim, no meio cristão, cara, no meio cristão que lê a Bíblia, né? E que entende que Israel foi o povo escolhido por Deus, né? Por meio de quem viria o Messias, no caso Jesus e tal, né? O Cristo. Eu acredito que é muito comum se observar o que está acontecendo com a nação de Israel dos nossos dias, né? A gente vê toda aquela situação que está acontecendo agora lá, a questão da guerra envolvendo o Hamas, né? Ali da Palestina, que fez aquele ataque a Israel revidou e tal. E aí eu acredito que nesse meio cristão, no meio evangélico, se olha muito para o que está acontecendo lá. Não concordo, obviamente, eu até acredito para onde que você vai levar o que eu vou te perguntar, mas eu acho que é bom a gente falar a respeito porque está muito em voga, né? Sim. Então, assim, e as pessoas estão atribuindo a esses eventos, né, lá da guerra de Israel, lá, o cumprimento de alguma profecia bíblica, mesmo que talvez nem saibam que profecia, né? Mas né, Israel é o povo de Deus, está acontecendo isso e tal, então isso é sinal do fim dos tempos. Você poderia dar uma palhinha para a gente aí no que você pensa a respeito dessa questão envolvendo Israel, cara? Então, Rodrigo, quando a gente vai fazer o estudo da escatologia, que é a doutrina a respeito dos últimos tempos, a gente tem várias linhas de pensamento, né? Então, o que eu vou falar dentro da linha de pensamento amilenista, dentro da linha de pensamento da Igreja Reformada. O que é o pensamento amilenista para quem não tem a menor noção do que você está falando? Quando a gente estuda a doutrina do milênio, a gente vai falar sobre o tempo de 1000 anos, que a Bíblia registra lá em Apocalipse, capítulo de número 20. E aí diz respeito a esse período de 1000 anos que Jesus reinaria, que Jesus reina, então, e que o povo dele está reinando com ele. Então, algumas linhas entendem que isso vai acontecer depois que Jesus voltar, esse período de 1000 anos de reinado, né? E aí outros entendem que vai ser antes de Jesus voltar. Então tem essas interpretações pré-milenistas histórica, dispensacionalista, pós-milenismo, que faz relação com a volta de Jesus e o período de 1000 anos. Então, por exemplo, os pós-milenistas, eles entendem que Jesus volta depois de um período de 1000 anos de paz. Aí o pré-milenista histórico entende que Jesus volta antes desse período de 1000 anos literal, reinando literal na Terra. Aí vem o amilenista. O amilenista ele entende que Jesus já está reinando com a igreja no céu. Sim. Jesus não vai vir para reinar, ele já está reinando. E esse período que é entre a primeira e a segunda vinda de Cristo é o período que ele está reinando. Então, embora o prefixo amilenista significa sem milênio, mas é que a gente entende que o milênio ele é algo espiritual e não literal, né? A gente entende Apocalipse assim, muitas figuras de linguagem, né? E não tratando ali de forma literal. Então, essa é a nossa visão. E aí soma isso, né, o amilenismo, com a perspectiva da aliança, porque a gente interpreta, como Igreja Reformada, a gente interpreta as Escrituras a partir da teologia da aliança. A gente entende que a teologia da aliança é um background, é um pano de fundo, ou até mesmo uma estrutura de fundação, por meio da qual a gente vai olhar para toda a Escritura e vai dirigir a nossa visão para interpretar a Escritura. E aí, as outras linhas que seguem outro tipo de pensamento vão ser os dispensacionalistas, que vão interpretar a Bíblia a partir de eras, Deus administrando e cuidando do seu povo e do mundo, administrando o mundo a partir de fases, né, de eras específicas. E a gente não entende assim. Uma coisa bem simples da gente falar, para a gente olhar para isso, é que a gente entende que Deus não tem dois povos, Israel, nação e igreja. A gente entende que Deus tem um povo só, formado de pessoas de todas as tribos, línguas, povos, raças e nações. A gente lê isso em Apocalipse 7, versículo de número 9. Né? Então, pessoas de todos os lugares fazem parte do povo de Deus. E aí a gente tem um outro argumento também,
que é para dizer o seguinte: a gente interpreta Bíblia a partir do Novo Testamento. E essa para a gente é algo isso para a gente é algo importante, porque nós não somos judeus, nós somos cristãos. E Jesus mesmo fala sobre isso, dizendo: olha, eu vim trazer algo novo, não se coloca um vinho novo num odre velho, nem se faz um remendo com um pano novo num pano velho. Você coloca vinho novo num odre novo. Uhum. Então ele estava querendo dizer que o cristianismo era algo novo, não é uma questão. O que ele estava trazendo não era uma reforma do judaísmo, era algo novo. E aí a gente tem a regra da hermenêutica que diz que o Novo Testamento explica o Antigo. Então, por exemplo, quando a gente lê o Novo Testamento, a gente encontra Paulo dizendo que nem todos de Israel são de fato israelita, e que o verdadeiro israelita não é aquele que foi circuncidado na carne, mas foi circuncidado no coração. A gente lê Apocalipse capítulo 21, Jerusalém descendo do céu, que é a igreja. Então a gente tem no Novo Testamento material suficiente para dizer que Israel é a igreja, é o povo de Deus. No Antigo Testamento, o nome que se dava para o povo de Deus era Israel. E a gente sabe que nem todo mundo que fazia parte da nação de Israel era salvo. Assim como nem todo mundo que faz parte da igreja visível é salvo. Só que a gente olha para a Escritura e enxerga um povo só, que no Antigo Testamento era chamado de Israel e no Novo Testamento é chamado de igreja. Então, quando a gente vai agora para o Antigo Testamento e começa a fazer as leituras, onde a gente lê Israel e as promessas a respeito de Israel, a gente aplica isso para a igreja. Assim, de uma forma bem simples, que a gente olha para Israel, né, como povo de Deus. Então a gente não vê esses acontecimentos com Israel como nação como tendo parte no plano de salvação, né, escatológico. Por exemplo, se você for perguntar ao aliancista ali a respeito de Romanos 11, Romanos 10 e Romanos 11 fala que houve endurecimento em parte a Israel, e aí em Romanos 11, na altura do verso 24 ao verso 26, a gente encontra dizendo assim, que então todo Israel será salvo, que Israel foi endurecido, teve o coração endurecido, para que houvesse a entrada dos gentios, que somos nós, pessoas de outros povos, né? E aí, assim todo Israel será salvo. Então, sim. Nós, quando olhamos para esse contexto lá, os aliancistas, nós vamos dizer assim, quando todos os gentios entrarem, todas as pessoas de todos os povos, isso pode incluir Israel, nação, pode incluir qualquer povo, então todo Israel será salvo, porque ali Israel, no nosso entendimento, é o povo de Deus, é o povo escolhido de Deus, não é uma nação, um estado. E aí a gente olha nessa perspectiva. Mas se você for perguntar ao dispensacionalista, ele vai dizer assim, todo Israel será salvo. Ele vai entender que Deus ainda tem um plano de salvação para Israel, nação. Só que a gente não enxerga dessa maneira. Então, geralmente, os dispensacionalistas, quando olham essas questões de Israel em guerra, né, eles vão fazer essa relação. Só que eu quero deixar uma coisa clara aqui, Rodrigo, que nesse mundo politizado que a gente tem, né, qualquer coisa que a gente fala pode dizer que a gente está sendo contra Israel, né? A gente não está, a gente, ao interpretar isso na perspectiva aliancista, a gente não está assumindo uma postura antissemítica, né, de antissemitismo contra judeus, né, a gente entende que o Salvador, o nosso Senhor Jesus, ele era judeu. A gente entende que toda a revelação que a gente tem a respeito do caráter de Deus, os mandamentos, tudo isso veio do povo judeu, os profetas eram judeus, e a gente ora para que Israel, nação, se converta, né? Assim como a gente ora também para que qualquer povo, né, para os russos, para os índios, para qualquer nação venha se converter a Jesus Cristo e ser salvo, porque salvação somente através de Jesus. A gente não vê Israel, qualquer coisa que aconteça com Israel, como uma questão do plano de Deus. Aí outras pessoas vão dizer, não, porque está escrito que o anticristo, aí, falando do anticristo, né, vai se assentar no lugar santo e vai se levantar contra o povo de Deus, vai querer adoração. E aí a gente entende que muitos anticristos vêm dentro do próprio contexto religioso, né? A gente entende que essa questão da adoração
não necessariamente uma questão que vai ter o templo, terceiro templo em Jerusalém, né, e o anticristo vai estar lá. Né? A gente não costuma olhar para essas questões literais, né, os Uhum. amilenistas. Né? A gente interpreta num escopo geral da, da vida humana, sem dar nome. A gente não tem a preocupação de dar nome aos, vou usar uma expressão, né? Dar nome aos bois, né? Aham, Dizer quem é o aham. anticristo, né? Tal. E a gente não vê Israel nesse sentido. Não sei se alcancei aí a pergunta, mas é nessa linha que a gente tem a nossa explicação, né? Então, se alguém for visitar a tua igreja, algum ouvinte nosso aí, não vai ter uma bandeira de Israel lá na frente, né? Isso aí já Não, acho que não. ficou subentendido, né? Né? Verdade. Ressaltando, não Uhum. porque nós somos contra Israel, nada disso, tá? Ficou bem claro, acho que ficou bem claro, né? É, Mas você tocou num ponto aí, cara, é uma outra figura que é bíblica, que também foi apropriada uhum. pela cultura popular e que tem sim, está sempre ligada com eventos de fim dos tempos, né? Que é a figura do anticristo. Sim. Né? Então, assim, muita gente dedica tempo e às vezes até imaginação, né? Em tentar descobrir se alguma figura assim eminente dos nossos dias, né, poderia assim de repente se revelar como o tal do anticristo, né? Então, tipo assim, porque o Papa fulano de tal é o anticristo, porque o presidente dos Estados Unidos, né? De Uhum. vez em quando a gente vê principalmente hoje, né, com a internet, é muito comum, né? Hoje a gente não usa muito mais Facebook, mas no Facebook essas coisas eram muito comuns há uns anos atrás. Uhum. Então, assim, eu queria te fazer uma pergunta, é, para a gente tentar também trazer um pouquinho de luz sobre esse tema. Sim. O que a Bíblia fala sobre essa figura do anticristo? Ele é um homem de carne e osso? A gente não entende isso literalmente. Resumindo, o que a Bíblia diz sobre essa figura dos últimos dias aí, o anticristo? Antes de responder essa pergunta, eu quero. Porque na teologia a gente faz a distinção entre anticristo, anticristos e o homem da iniquidade, ou o abominável da desolação. Uhum. Eu acho que quando a maioria das pessoas, numa questão popular, pensam em anticristo, elas estão pensando no homem da iniquidade, no abominável da desolação. Jesus menciona isso no sermão escatológico dele, em Mateus capítulo 24, citando o profeta Daniel. Dá a entender como se traz ali artigo definido, até quando Paulo trata desse tema, dá a entender que é uma pessoa, né? Mas não teria problema ser um governo. Sim, um sistema, né? Uhum. Como eu falei, a gente não tem a preocupação de dar nome, é um sistema, mas dá a entender que é uma pessoa, né? Porque fala que ele vai agir no poder de Satanás, né? Ele vai ter essa condição. Então eu quero só fazer essa distinção, porque quando a Bíblia fala, ela fala de anticristo e anticristos. Então eu acho que o termo mais preciso para falar de uma pessoa específica é homem da iniquidade, Aham. que é um termo que Paulo usa, né? Por exemplo, 1 de João capítulo 2, verso 18 e 19, a gente está falando dos últimos dias, né? João deixa isso claro no texto, quando ele diz: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, então o anticristo, ele está usando um artigo definido. Também agora, muitos anticristos, no plural, têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então, desde a época dos apóstolos, eles já estavam vivendo a última hora, os últimos dias, né? Aquilo que a gente já mencionou. E desde aquela época, dentro da igreja, já surgiram heresias, surgiram falsos mestres, pessoas que se levantaram contra Cristo. Aí no verso 19 ele diz: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, existem os anticristos, existe anticristo, mas existe o homem da iniquidade, que é o que eu prefiro usar. Então, só para esclarecer isso para os nossos ouvintes, porque no conceito popular, quando as pessoas falam anticristo, elas estão pensando nessa pessoa, né? Mas só para deixar claro que sempre houve pessoas que se levantaram contra Deus, contra Cristo, e nesse sentido eles são uma expressão de anticristos, que nega Jesus, nega a salvação em Jesus, né? Então Alguns até vão se referir a Nero, se eu não me engano, como anticristo pela perseguição, né? Que tentou dizimar a igreja, não tem uma. sim, sim, Por causa dessa percepção, né? exato. Então você tem Nero, você tem a própria Assembleia de Westminster,
na confissão de fé, mencionando o Papa, a figura do Papa como anticristo, porque ele assume para si, né, a autoridade do próprio Cristo. Então, a gente vê essas diferenças. Então, eu vejo nisso o problema, Rodrigo. Ao longo da história, a gente vê o problema de dar nome. Sim. A essas coisas, porque a manifestação do anticristo é um sinal muito próximo da volta de Jesus. A gente tem sinais que são nesse período antes de Jesus, que são sinais preliminares, que a gente costuma dizer, né? E eles sempre ocorreram, e eles vão continuar ocorrendo, porque eles fazem parte desse interregno desse intervalo entre a primeira e a volta, primeira vinda e a segunda vinda de Jesus, ou volta de Jesus, porque é importante falar da volta de Jesus, e talvez segunda vinda complique um pouco nos nossos dias por causa dos dispensacionalistas que entendem que Jesus volta secretamente à segunda vinda dele, depois ele volta fisicamente à terceira vinda e depois, por fim, para estabelecer o estado eterno. Então, os dispensacionalistas, alguns veem como 3 voltas de Jesus, né? Ou 2 voltas de Jesus, no caso. E aí o anticristo, ou o homem da iniquidade, a gente encontra isso em Mateus capítulo 24, que é um momento, Rodrigo, que vai trazer a grande tribulação. E aí, por exemplo, se a gente ler 2 Tessalonicenses capítulo 2, eu queria ler esse texto, Rodrigo, porque eu acho que vai trazer bastante esclarecimento. 2 Tessalonicenses 2, verso 3 ao 10, ele diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, ou seja, a volta de Jesus, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Então, esses 2 sinais, a grande apostasia e revelado o homem da iniquidade, são os sinais assim, que antecedem mesmo a volta de Jesus. Até porque quando Jesus fala sobre isso em Mateus 24, ele diz que se esses dias não fossem abreviados, nem os escolhidos seriam salvos. Sim. Né? E aí Paulo continua dizendo, né, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, esse assentar-se no santuário de Deus, a gente não entende que é necessariamente ali um terceiro templo, né, e o anticristo vai sentar lá. Se isso acontecer, seria uma interpretação literal. Mas a gente não precisa entender assim. A gente entende que é alguém que está assumindo o lugar de Deus. Alguém que está recebendo adoração. Por isso, na época, associaram a Nero, associaram ao Papa, né? Por causa desses aspectos. Então, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Então, o mal já opera no mundo, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, que é Jesus Cristo. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ou seja, os dispensacionalistas entendem que vai ter uma briga, vai ter uma luta do bem contra o mal e tal. Sim. E a Bíblia fala que Jesus, simplesmente com a manifestação da volta de Jesus, o inimigo vai ser derrotado, esse homem da iniquidade. Né? É com um sopro, não é com uma guerra, né? E é com a manifestação dele. Ele veio e já acabou. Sim. Aí ele fala assim, ora, o aparecimento do iníquo. Então isso aqui é importante para a gente entender quando estiver mesmo próximo do fim. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, esse texto mostra que a ação do inimigo vai operar prodígios e sinais com prodígios da mentira para enganar aqueles que não são do Senhor. Porque ele fala assim, e com todo o engano de injustiça aos que perecem. Porque os que são do Senhor vão ser preservados, não vão entrar nessa, mas aqueles que não são vão ser seduzidos por esses sinais, por esse homem da iniquidade, né? E vão acabar prestando culto a ele, de alguma forma. Né? Então é uma pessoa ou um sistema que vai reivindicar para si. Ou talvez o governante desse sistema, talvez, né? Pode ser também. Exato. Né? Então é nesse sentido. Só que isso não aconteceu ainda. Né? Houve pessoas, aí, tô lembrando aqui, Hitler, né? Sim.
Se achava. Talvez seja a figura mais eminente, assim, no sentido de tentar destruir esse povo, né? O povo de Israel, no caso. Isso. Então, a gente olha para esses acontecimentos e a história continua. Então, tudo isso são anticristos. Todos esses foram anticristos que surgiram na história da humanidade e, de alguma maneira, perseguiram a igreja. E outros vão surgir. Mas esse vai ser o último, o homem da iniquidade, que vai agir realmente no poder do inimigo e que, quando Jesus voltar, ele vai ser derrotado e lançado no lago de fogo e enxofre, né? Depois do julgamento. Digamos assim, você estava falando a questão do templo, né, do terceiro templo e tal, aí alguns cristãos vão olhar assim, não, aquele templo hoje que é um templo islâmico, né, uma mesquita, né, que está em cima lá onde era o templo de Salomão, onde tem o Domo da Rocha, né, e eles ficam analisando aquilo, dizendo assim, não, aquele templo vai ter que ser destruído para ser reconstruído, né, um novo templo e tal, pela questão do homem da iniquidade e tal. Isso. Mas que você já explicou muito bem. Mas eu queria que você deixasse para a gente para nós, né? Não só para quem está ouvindo, para mim também, se deixasse aí algumas dicas assim, de alguns sinais assim claros. Você já vem falando alguns, mas se você tiver mais alguns para trazer aí, alguns sinais que a gente deve observar ao nosso redor e que a gente possa interpretar como sinais, mas interpretar de forma correta. Entende? Porque assim, é muita coisa, se mistura até a Bíblia com a cultura, né, com a cultura pop, vamos dizer assim. Mas o que a Bíblia diz assim de que não dê muita margem à interpretação, ou que sejam coisas assim mais literais, não sei se a palavra é essa, mas eu acredito que sim. Que sinais assim seriam mais facilmente observáveis dessa proximidade do fim dos tempos, segundo a Bíblia? Tá. Eu acho que quando você me faz a pergunta, eu sempre penso numa coisa que eu preciso falar antes, né? De responder a pergunta. Ótimo, perfeito. Perfeito, eu te chamei aqui para isso. As pessoas ficam muito preocupadas com a volta de Jesus. E elas estão sempre procurando fazer a leitura dos sinais. Será que vai ser agora? Será que vai ser agora? Mas para o Filho de Deus, para quem é de Jesus, ele não está preocupado com isso. Porque a Bíblia fala que nos últimos dias serão como nos dias de Noé. As pessoas casavam, davam-se em casamento, viviam a vida comum delas. E elas nem pensavam num dilúvio. Mas de repente veio o dilúvio e todas elas pereceram. E assim vai ser nos dias que antecederem a vinda de Jesus, a volta de Jesus. Paulo mesmo fala, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Então, quando todo mundo estiver tranquilo, ninguém vai estar pensando nisso. A ideia é que ninguém vai estar pensando muito nisso, as pessoas vão estar vivendo a sua própria vida, sem pensar na vida futura, e de repente Jesus volta. A volta dele é como um ladrão de noite, ninguém sabe quando vem, ninguém sabe a hora. Então, eu acho que as pessoas deveriam não ter tanta preocupação com a volta de Jesus, no sentido, quando é que vai ser? Elas deveriam estar preparadas para a volta de Jesus se fosse agora. E aí a gente se prepara para a volta de Jesus crendo nele como o único Senhor e Salvador. Né? E isso é suficiente para deixar o nosso coração em paz. E aí Jesus ensina sobre isso, porque ele menciona sinais, que a gente fala de sinais concomitantes, que acontecem juntos, e que seriam sinais preliminares, que isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer até a volta de Jesus. Né? Aí ele menciona esses sinais, ele diz, quando vocês olharem todas essas coisas, se alegrem, porque a vossa redenção se aproxima. Então, para os cristãos, a gente deve ter isso como uma grande expectativa, maranata, ou seja, vem Senhor Jesus. Então, acho que a gente precisa fazer a distinção. E agora vamos falar sobre esses sinais de uma forma específica. Então, acho que primeiro a gente acalma o coração, sabendo que quem está no Senhor, Jesus mesmo fala, 2 estarão no campo, um será tirado, outro levado. Que é o dia da volta dele, né? Que não a gente não acredita no arrebatamento secreto, mas no dia da volta dele. Não é estilo deixados para trás, né? Isso, não. Né? Então, a gente fala, um será tirado e deixado o outro. No sentido, ali o arrebatamento, Jesus está separando o seu povo. Tá? A gente precisa fazer a distinção, então, respondendo a pergunta.
Existem sinais preliminares. Esses sinais sempre aconteceram e vão acontecer de forma cíclica e de forma com mais intensidade, mas eles não expressam necessariamente que Jesus está às portas, ou seja, que ele está voltando. Sim. Tá? E isso é apenas para dizer assim: nós estamos vivendo os últimos dias. Aquele que diz que vem, virá. Para dar a gente a certeza. Quando a gente vê tsunami, quando a gente vê tempestade, quando a gente vê meteoro caindo na Terra, quando a gente vê todas essas situações, por exemplo, a gente pega Apocalipse e a gente tem ali a água potável, ela diminui, a vegetação também ela diminui, ou seja, a criação, o planeta é afetado. Os homens, eu estou pensando aqui naqueles cavaleiros, né, do Apocalipse, né? A gente ouve falar de guerras, de epidemias, pandemias, doenças, maldade. Tudo isso são sinais preliminares. Se você lê Mateus 24, Jesus vai falar: tudo isso é o princípio das dores, mas ainda não é o fim. E é quando é que ele começa a falar de quando é que começa a vir o fim? Começa a vir o fim com a manifestação do homem da iniquidade. E aí, o que esse homem da iniquidade vai trazer? Ele vai trazer uma grande perseguição contra todo o povo de Deus. A perseguição já acontece? Já acontece. Mas ela vai ser um nível global. E perseguição, poderíamos dizer, até o sangue mesmo. Né? Alguns irmãos nossos no Oriente Médio passam por isso? Passam por isso. Mas a gente aqui não passa. Então vai ser uma coisa a nível mundial. A manifestação do homem da iniquidade traz um grande aperto para a igreja. E aí é onde se peneira aqueles que são do Senhor. Nisso acontece a grande apostasia. Uhum. As pessoas, sempre houve pessoas que abandonaram o evangelho, abandonaram Jesus? Sim, sempre houve. Mas vai haver um grande número de pessoas, a gente vê aí um inchaço, né? Olhando para a nossa igreja brasileira, né? Igrejas cheias, né? A gente vê a teologia da prosperidade, as pessoas buscando essas coisas, né? A riqueza e os bens aqui para essa terra, para essa vida. E aí, na hora do aperto, essas pessoas não vão aguentar a perseguição e vão negar Jesus. Então, esses são dois sinais muito claros, assim, da manifestação do homem da iniquidade e de uma grande apostasia. Né? Quando você começar, está vendo igrejas cheias? Pá, isso não é um sinal. Fica tranquilo. Né? Não tem um homem que assumiu o governo mundial e está querendo ser adorado, fazendo sinais, enganando as pessoas e querendo, impedindo a gente de adorar a Deus, adorar a Jesus. Então você pode ficar ligado nisso aí, que isso pode ser um sinal. Né? Então, guerra em Israel, guerras no mundo, epidemias, tsunamis, doenças, a maldade humana, filho matando pai matando filho, esquartejamento. E pensa aí, a gente pode viajar aqui para descrever a maldade humana. Tudo isso são sinais preliminares. Agora, os sinais que antecedem mesmo é a manifestação desse homem da iniquidade, porque esses dias serão abreviados. E aí Jesus volta. O grande sinal mesmo, que aí nesse último sinal, que seria ali a última trombeta, que seria a manifestação do próprio Senhor Jesus. E naquele momento já não tem mais oportunidade de salvação. Até antes de Jesus voltar, as pessoas podem ser salvas. Mas quando ele descer das nuvens, esse vai ser o grande sinal. Todas as pessoas do mundo irão ver. Todo olho verá. A volta de Jesus é uma manifestação visível. Depois que Jesus termina de falar tudo isso, em Mateus capítulo de número 24, os últimos versículos ali, acho que é o 39 ou 29, ele vai mencionar: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos o verão e se lamentarão. E ele volta e aí é aquilo que Paulo falou, né? Com a manifestação dele, o homem da iniquidade é derrotado, é lançado, né, no lago de fogo e enxofre, e todo o mal é tirado, a igreja é arrebatada, né? Antes desse arrebatamento, os mortos ressuscitam, os que estão vivos são transformados, depois a igreja é arrebatada, e aí acontece o julgamento. É que eu já estou dando
mais para outro estudo, né? Outro podcast. Não, cara, tá ótimo, tá ótimo. E aí, cara, a gente chega num ponto que a gente percebe o perigo que é o alarmismo, né, cara, em relação a esses sinais ou a possibilidade, né, de estarmos vivendo, né, essa geração vivendo. Assim, sinceramente eu acredito até que não, mas a gente não sabe o dia, né? Uhum. Mas enfim, de repente a pessoa pode se ver olhando ao redor e vendo tanta coisa ruim acontecendo, e aí ela cria as pessoas criam um alarmismo, né? Um sensacionalismo em relação a esses sinais proféticos, o mundo vai acabar e tal. Mas você foi muito certeiro quando disse lá no começo, a gente até brincou, de que o relógio do fim dos dias ele começa na vinda de Jesus. Jesus veio ao mundo e aí começa a contar o relógio para o fim, né? O Pai sabe os dias lá, quantos são, a gente não sabe e tal. Mas uma coisa é certa, tem data e hora marcada. Sim. Né? Uhum. Então, assim, eu acho que todo verdadeiro cristão ele deveria focar um pouco menos nesses problemas. Primeiro, assim, se ele se sente alarmado com tudo que está acontecendo ao redor, é estranho, porque, como você disse, a gente deveria olhar para o céu com alegria, percebendo esses sinais e pensando assim, olha, minha redenção está próxima. Verdade, era para ser isso. Tá chegando a minha hora. Era para nos animar. Era para encher o coração. Assim, enquanto tudo ao redor nos desanima, né? Enquanto tudo ao redor é desesperador, para a gente não. Né? Jesus está voltando, né? E, cara, isso deveria gerar na gente uma reflexão, na gente que eu digo os verdadeiros cristãos, uma reflexão verdadeira, cara, profunda, né? Sobre a importância da vigilância, né? De vigiar a nossa própria vida, não vigiar os sinais, mas olhar para dentro, né? E pensar assim, se Cristo voltar hoje, eu vou estar com ele. Exato. Eu confio realmente na obra do que Cristo fez na cruz por mim, né? Eu confio que a minha salvação depende dele, somente dele. E se tudo desabar ao meu redor, eu continuo salvo, nada tira, nada me afasta do amor de Deus, né? E estando vivendo nessa geração, a gente deveria pensar a respeito da nossa preparação espiritual, para que a gente mantenha o nosso olhar em Cristo. Verdade. Para que a gente esqueça um pouco do que está ao nosso redor. A gente vai gravar um programa, não sei se a gente já gravou. Não, a gente vai gravar ainda, ao longo desse ano. Alguma coisa no sentido assim de... Como se fosse... Eu não tenho o título ainda especificamente, mas a ideia que a gente teve foi no sentido de que com o que você alimenta a sua alma? No que você mantém fixo o seu olhar? Né? Às vezes a gente acorda de manhã, a primeira coisa que faz é ligar lá no canal de televisão para ver aqueles telejornais de manhã, cara. É uma notícia ruim atrás da outra. É para deprimir qualquer um. É para deprimir, cara. Isso vai gerando na gente, não só isso, né? Mas todo o nosso redor. Mas começa o dia já assim, isso vai gerando na gente uma sensação de medo. Já viu quando você só vê notícias do Rio de Janeiro que é violento, que você vai ser roubado, que você vai ser morto, porque é só isso que se noticia. Aí você vai no Rio de Janeiro, na capital, né? Como eu moro no estado do Rio, mas às vezes a gente vai na capital e às vezes a gente vai para se divertir, vai para curtir uma praia, vai para passear e a gente não consegue, porque a gente está com a nossa alma lotada de preocupação por aquilo que a gente permitiu que fosse plantado na gente, né? Então, assim, se a gente fosse levar isso, abrir o leque, né, e pensar de uma forma mais universal, às vezes é assim também, por causa desse alarmismo para o caminho que as coisas estão tomando, a gente tira o olho de Cristo. E daqui a pouco a gente, como cristãos, a gente também se sentir entrando em depressão ou com ansiedade, porque os dias estão acabando e como é que vai ser? Porque o presidente que entrou não foi o que eu votei. Cara, não se engane, as coisas vão piorar até o final dos tempos. É o que a Bíblia diz, né, Diego? Isso aí. É o que a palavra diz, as coisas, como você disse, são cíclicas e vão piorando, né? A cada novo ciclo. E aí a gente cai em erros de colocar nossa esperança na mão de presidente A, presidente B. Isso. É no meu patrão, é no governador, pelo amor de Deus, cara. As coisas estão caminhando para o fim. E outra coisa, um ponto também que a gente deveria pensar. Se Jesus voltar daqui a, 200 anos, eu com certeza não vou estar mais aqui. Né? Nenhum de nós vai estar aqui, né? Talvez nem nossos netos daqui a 200 anos, né? Se ele voltar. Mas, cara, Jesus pode chamar a gente, aí o Pai pode chamar a gente de hoje para amanhã. Né? A gente vivenciou uma situação de pandemia recentemente
em que a gente viu um monte de gente que a gente amava ir embora, cara. Verdade. Né? Para aqueles que estavam com o Senhor, glória a Deus, a gente sabe onde que eles estão. Né? Mas se você que está ouvindo a gente aí, você sabe para onde você vai? Você sabe de quem você é? Você realmente confia que Jesus pagou o preço pela tua vida? Porque, cara, a gente está aqui gravando hoje, dia 22/4, nesse programa gravado com bastante antecedência, e a gente não sabe nem se a gente está vivo amanhã. Eu não sei nem se eu vou estar vivo quando esse programa for ao ar. Esse programa vai ao ar, está indo ao ar em dia 20 de julho. Eu não sei nem se eu estou vivo lá. Então, assim, demanda realmente a gente fazer uma reflexão sobre a nossa vigilância e o cuidado que a gente tem dado para a nossa vida espiritual, né, nesses dias difíceis que a gente vive, né, Diego? Às vezes a gente está preocupado com o futuro e esquecendo de viver o presente na comunhão com Deus. Uhum. Né? Tá numa aliança com Ele, tá na igreja, servindo, né? Alimentando e fortalecendo a fé, né? Porque a gente tem a responsabilidade a respeito da nossa fé. Né? Então tem muita gente preocupada com muitas coisas, e aí é mais no aspecto da curiosidade, né, Rodrigo? Sim, com certeza. Mais no aspecto da curiosidade do que propriamente de um anseio de poder compreender e discernir os tempos, né? Uhum. Então não é só uma questão de discernir os tempos, é muita questão de curiosidade. E aí algo que a gente precisa lembrar e mencionar disso tudo que a gente está falando, assim, Deus vai prover, quem é do Senhor, Deus vai prover o escape para enfrentar o que tiver que enfrentar. Estou me referindo a isso por causa, estou pensando aqui da grande tribulação, né, da grande perseguição. A igreja passa, a gente vai ter que enfrentar, irmãos nossos do passado passaram grandes tribulações, e a gente vai ter que enfrentar, mas Deus, Ele nunca abandonou os filhos dele. Né, e Ele vai prover o cuidado, o renovo, a força, para a gente passar o que a gente tiver que passar, mas olhando sempre para aquele último dia, quando nós estaremos para sempre com o Senhor. Né? Paulo sabia disso, né? Ele disse, a coroa da justiça está reservada para mim, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Né? Ele sabia que ele seria decapitado, mas ele tinha certeza do que Jesus tinha reservado para ele. Uhum. Em outro momento, aos Filipenses, ele fala que ele preferia partir e estar com Cristo, o que era incomparavelmente melhor. Então é a certeza, isso que nos move, certeza que a gente não vai ter uma vida futura, ou a gente tem a vida com Jesus hoje, ou a gente não vai ter. Né? Nosso relacionamento com Cristo tem que ser hoje. E se a gente tem hoje, a gente não está preocupado, né? Se vai acontecer agora, se não vai, se Jesus vai voltar amanhã, depois da manhã, porque a gente sabe, é o que você falou, a gente está falando aqui, esses temas são escatologia geral, mas tem a escatologia individual. A escatologia individual é quando Jesus te chama, né? Quando Deus te chama, quando chega a hora da sua morte, da nossa morte, a gente vai ter que se encontrar com Deus. E para onde que a gente vai? Né? A gente vai para o céu ou vai para o inferno? E isso é uma coisa séria. Né? Às vezes a gente está mais preocupado com quem vai ser o homem da iniquidade, mas a gente ainda não decidiu onde vai passar a eternidade. É verdade, cara. Verdade, sim. E o apóstolo Paulo, curioso, assim, que ele estava lá aguardando para ser decapitado, né? Estava na fila, vamos dizer assim, para ser decapitado. Uhum. E a convicção dele, que a gente vê registrado na palavra, é que por mais problemas que a gente passe nessa vida, nessa existência aqui, isso não é para comparar, não chega perto de comparar com a glória que nós vai ser revelada. Isso, exatamente. Né? Aquilo que o Senhor preparou para nós é aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu à compreensão humana. Né? É isso que Deus tem para cada um de nós. Então, assim, verdade. Pode ser que durante a perseguição a gente sofra literalmente na carne aquilo que irmãos nossos estão sofrendo no Oriente Médio, cara. Uhum. Né? Pode ser, mas nem isso, por pior que seja, vai chegar perto de comparar com o que Deus tem preparado para nós. Então, assim, manter o nosso foco no alto vai fazer com certeza toda a diferença no momento da tribulação, no momento da luta, no momento da perseguição. Né? Agora, se a gente vive uma vida aqui, eu não vou nem falando de questão de fim dos tempos. Às vezes o mundo está acabando ao nosso redor, mas a nossa preocupação é juntar dinheiro, é ter conta bancária gorda, é colocar o filho na faculdade, é ser promovido no emprego. Não que essas coisas sejam erradas, mas se o foco da nossa existência estiver nessas coisas, aí sim está errado.
né? O nosso foco tem que estar em Cristo, em primeiro lugar, acima de tudo, né? E a gente vai vivendo, vai, obviamente, conversando sobre isso, observando os sinais e tal, mas isso não, nosso foco não pode estar em outra coisa que não seja Cristo. Né? A gente precisa manter a mensagem da salvação viva, ardente no nosso coração, né? Para que a gente não seja pego de surpresa. Porque senão, cara, a gente focando em outras coisas, quando a tribulação chegar, como você disse, né, nós somos sérios candidatos à apostasia, vamos dizer assim, né? Porque eu não tenho isso plantado, eu não tenho Cristo enraizado, sabe? Criando raízes para dentro, para baixo, né? Dentro da minha vida, da minha existência. O foco está em outras coisas, né? E aí a gente sucumbe, né? Diante da dificuldade, né? E isso vai ser a grande prova as lutas, né? São uma grande prova de fé para a gente, né? Porque se a gente confia no Senhor, a gente vai suportar, vai passar, vai chorar, mas vai enfrentar, né? E a nossa fé vai resistir a esses dias maus, né? Mas se o que a gente tem é palha, não é trigo de verdade, né? Não é uma fé genuína, mas é uma fé temporária, uma fé que não está em Cristo, mas depende das circunstâncias. Aí quando chega a hora da dificuldade, a gente não aguenta, né? E esse é o tempo, e aí qual é a importância então, né? A gente vai ficar caçando quem é o homem da iniquidade, mas qual a importância da gente estudar sobre esse assunto dos últimos dias? Porque enquanto a gente está aqui vivenciando os últimos dias, desde que Jesus veio, ele está dando para a gente oportunidades, e toda vez que acontece uma coisa assim, que a gente diz, olha, isso aí é um sinal preliminar, né? Um tsunami, uma pandemia, olha, isso aí é uma coisa que é para alertar a gente. Você está preparado quando chegar a hora? É assim. Deus alertando a gente, alertando a humanidade, dizendo, ó, vai acontecer, e você precisa se preparar para lá. E quando a gente se prepara, a gente já não tem mais medo, né? Eu penso que esse é o objetivo do livro de Apocalipse, esse é o objetivo do sermão escatológico. Ao mesmo tempo que alerta sobre as questões difíceis dos últimos dias, né, do final dos tempos mesmo, isso é para trazer paz ao nosso coração, Rodrigo. Sim, com certeza. Não é para trazer um medo. Tem gente que tem medo de ler o livro de Apocalipse. Esperança, né, cara? Deus, esse é o propósito. Deus é um Deus que veio trazer vida abundante, né? Paz. Então, se a gente tem medo, é porque a gente ainda não compreendeu ainda, ou não nos apropriamos pela fé de tudo aquilo que a Bíblia revela a respeito dos filhos de Deus, da completa redenção. E a gente vai chegando aí ao final de mais um episódio do Resistência Podcast. Queria agradecer muito a você que ficou com a gente aí até o final, pedir tua colaboração de sempre, nos ajude a compartilhar o Resistência Podcast. As recomendações, aquilo que a gente falou no programa, vai estar na descrição do episódio, lá no nosso site, resistenciapodcast.com. Se você quiser trocar uma ideia mais de perto com a gente, também na descrição de todos os episódios lá no nosso site, você vai ter acesso a um link para você entrar na Confraria Resistência Podcast. É um grupo do WhatsApp onde a gente reúne o pessoal que ouve e o pessoal que grava o RP. Então, assim, vai ser um prazer conhecer você. Passa lá para trocar uma ideia com a gente, vai ser muito legal. E antes de encerrar, eu queria agradecer aí ao grande Diego, cara, pela participação, pela disponibilidade. Foi um prazer ter você com a gente aqui mais uma vez. Espero que a gente tenha outras oportunidades aí para frente. E eu queria deixar o microfone aberto para você aí, se você quiser fazer alguma consideração final, quiser deixar alguma recomendação, alguma coisa, você fica à vontade aí, tá bom, meu amigo? Tá, joia. É um prazer, e o que eu queria deixar assim de uma palavra final, Rodrigo, é aquilo que Jesus falou: surgirão falsos cristos. E aí dirão também, ele está no interior da casa, ele está no campo. Jesus fala, não saiam, não vão atrás, né? Porque o dia que Jesus voltar, onde a gente estiver, ele vai nos buscar. Ele vai enviar um anjo para nos buscar. Então, acho que o central desse estudo é manter a gente alerta, saber que Jesus vai voltar mesmo.
e que a gente não perca a esperança, que a gente não vá seguindo qualquer ideia de qualquer pessoa. Tenha sempre a palavra de Deus como a medida de todas as coisas. E se você seguir a palavra de Deus, se a gente seguir a palavra de Deus, se a gente tiver uma vida de fé genuína em Cristo, a gente vai encontrar paz, e não importa se Jesus vai voltar hoje, se Jesus vai voltar amanhã, a gente tem no nosso coração a certeza de que quando chegar a hora, a gente estará com Ele. Amém. E é isso que vai fazer toda a diferença. Não é o quanto de conhecimento escatológico a gente tem, o quanto a gente sabe a respeito do futuro, se a gente conseguiu identificar quem é o anticristo ou não. O que vai fazer a diferença na nossa vida é se a gente creu em Cristo e se a gente está buscando viver como Ele viveria, né? E isso é o que vai trazer paz e segurança. De que aconteça o que tiver que acontecer, a nossa vida está bem segura nas mãos dele, né? Então, focar nesse aspecto aí. Acho que essa é a centralidade para a gente poder ter paz, para a gente não ter medo, né? Porque o objetivo do estudo das últimas coisas é para a gente ter tranquilidade e não ter medo do que vai surgir por aí, né? Sim, amém, cara. Amém. Muito bom, tá, cara? Obrigado mais uma vez, de coração mesmo. Você sabe que é de coração, mas eu gosto de falar pra galera saber. É de coração também, Rodrigo. De coração que eu tô aqui também. Eu sei disso, cara. Sei disso. Obrigado mesmo. E antes de encerrar, eu queria deixar pra quem estiver ouvindo a gente aí nesse momento, cara, que a gente fala de fim dos tempos, fala de anticristo, fala de destruição da sociedade e tal, não sei o que e tal. E o Diego citou um ponto muito legal, que é o livro de Apocalipse, né? E Apocalipse é um outro nome que tem uma contextualização também de desgraça na cultura pop, né? Vai pro cinema ver quando trata de Apocalipse. E aí o Diego falou, cara, o livro de Apocalipse é um livro de esperança. Exato. Né? É para reforçar a nossa expectativa da vinda de Cristo. E eu queria ler para vocês aí o que está registrado lá em Apocalipse 7, a partir do versículo 9, que diz assim: depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Nesse texto, João está vendo uma multidão que ninguém podia numerar. E nós cremos pela fé que nós estamos lá nessa multidão. Amém. Né? Que João estava vendo um povo, e que lá nesse povo estava o Rodrigo, estava o Diego, e espero em Deus que esteja você que está ouvindo a gente nesse momento. E você mesmo, especificamente, o ouvinte que está com esse fonezinho no ouvido, né? Porque a gente não tem, às vezes, dimensão do alcance disso. Mas pode ser que o Senhor esteja falando contigo através de tudo que a gente falou aqui, através dos textos lidos. E o desafio é para que você entregue a sua vida a Cristo. Pode ser que você tenha sido criado na igreja, pode ser que você ache muito bonito ouvir falar de Deus, pode ser que você tenha caído de paraquedas aqui nesse episódio do Resistência Podcast. Mas saiba de uma coisa, nada acontece por acaso. Aquele que está no controle de todas as coisas provavelmente é aquele que fez esse podcast chegar no seu ouvido. Eu creio nisso, que ele usa pessoas, que ele usa a palavra dele que é viva e eficaz. Eu quero te convidar a fazer um concerto com o Senhor a partir desse momento, no sentido de que se você estiver desesperançado ou desesperançoso com a vida, faça esse compromisso com Deus, se achegue de novo, olha para cima, deixa ele te pegar pela mão, deixa ele te conduzir, deixa ele te levar na direção dele. E eu tenho certeza que esse texto, que essa visão que João teve, eu tenho certeza que ela vai se cumprir. E se você fizer isso, se você se entregar realmente a Cristo, você vai fazer parte dessa grande multidão que João viu. E todos nós vamos nos alegrar na presença do Senhor naquele último dia. E aí deixa de ser desesperador pensar no final
dessa era, vamos dizer assim, né? Porque aquilo que vem, aquilo que ele tem reservado é infinitamente melhor. Então confie nisso, se apegue nisso, né? E deixa ele te surpreender, né? Porque aquilo que você não consegue imaginar, aquilo que você não consegue conceber, é o que ele tem preparado para você e para todos nós. E a gente vai agora realmente ficando por aqui. Quase chorei aqui, cara, porque que mexe com a gente, né, cara? Mexe com... Ler esse texto aqui, cara, e se imaginar nisso, assim, mexe. Mas mexe demais comigo, assim. Eu quero isso, né? Ora vem, Senhor Jesus, né? Amém. E a gente tem que acabar. A gente tá gostoso, tá bom, mas a gente tem que ficar por aqui. Espero que tenha sido bênção para você, como tenho certeza que foi pra gente que gravou. E se você gostou, mais uma vez eu peço, ajude compartilhando. E se tudo correr bem, no próximo dia 20 a gente está de volta. Eu sou Rodrigo Oliveira. Eu sou Diego Maia. E se você está ouvindo isso, você é a Resistência.